Olá, sejam muito bem-vindos nessa quinta-feira especial. Eu sou Liliana Rodrigues e mais uma vez estou aqui com você para trazer um tema interessante, talvez, que você vai fazer novas descobertas a partir daquilo que nós conversamos aqui. O Conexão e Diálogo tem essa proposta, trazer conhecimento, ampliar sua visão e dar oportunidades. Eu estou sempre bem acompanhada, ela que é a Tiffany Tupinambá. Ela é bacharel em jornalismo, mais de 5 anos em experiência nessa área, que é o tema de hoje que nós vamos falar, que é social media, estratégia, mercado e tendências. E também ela tem uma experiência atuante em agência de publicidade. Bem-vinda, Tiffany. Oi, obrigada, Lilian. Veja bem, um tema que talvez muitos estão se achando muita autoridade e com a vida estão se intitulando como profissionais da área da comunicação e principalmente do campo digital. Então, é uma pauta interessante para a gente saber que tem por trás um profissionalismo e tem também um profissional e que precisa ter uma formação para fazer com mais qualidade e uma entrega com responsabilidade. Não é porque você sabe produzir que você já sabe, não é porque você sabe produzir que você já pode se intitular um social media. Então, vamos começar esclarecendo o que faz um social media no dia a dia. Todo mundo tem a ideia de que ser social media é só postar, né? Tá ali no Instagram, postar um story ou postar no feed, mas o social media ele vai muito além disso. A gente trabalha com estratégia, a gente trabalha conhecendo as pessoas, conhecendo o público. Então, para a gente entregar um bom trabalho, não basta só saber o horário que talvez aquele post vá dar certo, mas sim um trabalho por fora, né? A gente precisa analisar métricas, então a gente precisa de uma análise de dados. A partir dessa análise de dados, a gente segue para um planejamento estratégico com base naquilo que a gente entendeu que o público do nosso cliente procura. Então, além de tudo isso, a gente também lida com pessoas. Não é porque a gente está na internet que a gente tem que deixar o lado humanizado de fora. Muito pelo contrário. Veja bem, Tiffany, né? Eu estou trazendo aqui uma pauta que talvez todo mundo agora pode concordar ou discordar. Sabe aquela questão que hoje você vai desmistificar? Um social media não é só ligado em postagem, literalmente. Ele produz também, né? Ele tem um campo estratégico, ele tem que planejar, ele tem que olhar o segmento do cliente. Então, é muita responsabilidade. Não é só simplesmente liga a câmera, vou fazer e tenho o celular na mão, já posso produzir. Você tem que sentar para planejar qual é a comunicação que o cliente gostaria de trazer para o mercado. O que ele oferece? Eu tenho que oferecer ou apresentar e produzir da melhor maneira. Então, assim, olhando para aquilo que você já sinalizou, tem diferença, então? Porque todo mundo pensa que tudo é a mesma coisa. Tipo assim, social media e tráfego, ou gestor do tráfego, é a mesma coisa? Não. Não, são dois trabalhos completamente diferentes. Inclusive, o melhor mesmo para quem esteja procurando esses dois serviços é você ter duas pessoas responsáveis, cada um pelo seu propósito. Porque o social media, né, eu trabalho com orgânico. Então, eu vou pegar a sua marca, eu vou estudá-la, estudar o seu público e, aos poucos, a gente vai construindo, né, a sua identidade diante de todos. O tráfego pago, ele já chega com o intuito de dar aquela turbinada. Então, ele vai complementar. São serviços que, juntos, vai te fazer ter um alcance enorme. São dois serviços extremamente importantes. O tráfego não vai funcionar sem ter um social media. E um social media, para ter um alcance maior e um engajamento realmente forte, e talvez até uma construção de imagem muito mais latente, com o gestor de tráfego do lado. Nós estamos falando de dois profissionais, de duas áreas, e um complementa o outro. Então, a Tiffany está explicando isso bem claramente para a gente. E um campo de atuação é a comunicação. Ele pode ser formado em jornalismo, como também pode ser formado em publicidade, né? Desde que você aproveite todas as oportunidades para aprimorar e desenvolver ainda mais profissionalmente para quem contrata você e que tem, né, essa visão agora, que não é qualquer pessoa que faz. A situação é o profissional que vai realizar. Qualquer um até faz, mas o profissional e a sua responsabilidade e bagagem faz toda a diferença. E aí, quando a gente olha para essa questão sobre o que é importante ter, quais são as qualidades ou características que um social media tem que ter para quem vai decidir entrar nessa área e nessa profissão? Olha, eu sou do jornalismo, né? Mas sempre fui muito comunicativa e muito criativa.
E para ser da área do social media, você precisa estar antenado em tudo. Então, ser uma pessoa cronicamente online, eu preciso entender o que está acontecendo ao redor do mundo. Não só aqui em Manaus, mas em todo canto. Porque não tem meme engraçado só aqui em Manaus, não está acontecendo coisas só aqui na nossa bolha, né, regional, mas está acontecendo no mundo inteiro. Então, é uma estreia de filme, aconteceu alguma coisa em algum lugar que é relevante para a história da humanidade, a gente precisa estar inteirado do que acontece atualmente. Então, estar cronicamente online é importante. E também ter conhecimento do que já passou. Então, a gente precisa entender, né, a história, a gente precisa estar ligado nisso para que quando o nosso cliente chega e fale, não, eu quero falar sobre isso. Tá, mas por que você quer falar sobre isso? Será que isso é relevante para a sua marca? Então, para a gente dar um quê para o nosso cliente, a gente precisa estar inteirado do passado, presente e futuro. A gente vai falar em uma palavra, está acompanhando a tendência, já é um bom começo, né? Mas também conhecer público, participar das pesquisas, acompanhar a evolução e estar se adaptando também faz todo o conjunto, né, para deixar o profissional cada vez mais responsável e preparado para lidar com essa mudança, que é assim, hoje os softwares, os aplicativos, a IA, é muita coisa para administrar. Como é que está isso na cabeça do social media? A gente recebe informação o tempo todo. Na verdade, o ser humano, hoje em dia, a gente recebe informação em todo canto, né? A gente está no carro, aí passa um outdoor, aí recebe uma mensagem de notificação do Instagram. Enfim, a gente está sempre recebendo esse tipo de informação. E também precisa estar se atualizando de tudo que está acontecendo. Então, entra ali as IAs, entra ali o medo de que a IA vai roubar o nosso lugar. Só que isso pode ser que daqui a uns 10 anos aconteça? Sim, claro, pode ser que aconteça, mas hoje não. Hoje o social media ele precisa se manter conectado com tudo, e eu sei que a cabeça pode até querer dar um nozinho, mas a gente sempre está ali aprendendo. Então, a gente precisa buscar estar aprendendo e tomar tudo que é novidade, tomar tudo que aparece na nossa frente como algo que vai complementar o nosso trabalho e vai fazer com que a gente cresça ainda mais. Olhando para esse campo da criatividade que você citou, né? Acompanhar e estar atualizado. Hoje, o que um social media, no mínimo, precisa, né, dominar? Já que, né, é como uma área. O médico ele escolhe uma área, então ele se torna autoridade nisso. E não pode faltar, talvez, um médico cirúrgico, que entra no centro cirúrgico, ele tem que dominar o bisturi. Né? Vamos colocar dessa maneira. O enfermeiro tem que dominar a injeção. Eu falo do domínio de habilidade. O que o social media não pode negociar? Ele tem que dominar. Criatividade. Nossa criatividade está sempre em primeiro lugar, sempre buscando novos meios de manter ela ativa, porque assim, a gente, na verdade, o ser humano, quando a gente começa a entrar na escola e, enfim, vai passando por várias fases, a nossa criatividade ela vai ao pouco sendo moldada, né, por onde nós vivemos, como nós vivemos, pelos nossos pais, pelos nossos amigos, onde a gente está. Então, a gente precisa manter essa criatividade aflorada. E não ter medo de mexer em nenhum aplicativo. Porque não adianta a gente achar, mas eu nem mexo nesse aplicativo hoje em dia, não precisa. Mas tu não sabe se daqui a 2 anos esse aplicativo vai estar super em alta. Então, aparecer um aplicativo novo, vai, mete a cara mesmo para mexer. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, está tudo sempre mudando, está tudo sempre se atualizando. Então, a gente precisa também perder esse medo de enfrentar o novo. Dada a sua experiência, e que agora a gente já pode aqui acompanhar, e tem alguém aqui, às vezes tem um empreendedor assistindo a gente, está dizendo, bom, vou olhar para saber o que vem de dica aí. E nessa sua experiência, o que hoje está funcionando mais? Porque a gente vai falar de rede social, né? Então, Reels, Stories, um post, o que está funcionando? As pessoas querem tudo produzido? As pessoas querem tudo normal, natural? O que é que hoje está em grande necessidade? A gente está passando por mudanças no algoritmo, tanto no Instagram como no Facebook, o Meta por inteiro, né? E aí a gente vem com um grande boom, que é o TikTok, vídeos rápidos de 15 segundos, que faz com que a gente prenda a atenção, na verdade, nos primeiros segundos do vídeo, né? Os 3, 4 primeiros segundos do vídeo. Então, para ter vídeos que tenham qualidade, aquela chamada já de início, que tem que prender quem estiver assistindo. Mas, com as mudanças de métricas, hoje, vídeo sozinho, ele não se sustenta.
Então, a gente precisa também estar ali dentro dos carrosséis, né? Várias e várias fotos com um storytelling que funcione com aquele público e os stories sempre para complementar aquilo tudo. Então, tudo quando estiver balanceado, tenha certeza que o seu algoritmo ele vai só para cima. Se você tivesse que dar uma dica, uma orientação, aquele conselho, né? Como é que funcionaria? Stories, eu tenho que fazer uma postagem de quantidade. Vamos falar de quantidade? Porque tem gente que fala assim, não, tem que estar presente. Quanto mais, melhor. Né? Sabe aquela história? Quanto mais visto, mais lembrado, mais então você será chamado. Então, qual a quantidade de story para uma empresa? Vamos colocar, né? Uma loja de lingerie. Ela vai iniciar, né, um negócio, vamos colocar assim, por onde começar? Ela começa... Qual é a dica? Qual é a orientação? Tá, você que está começando o seu negócio ou que você quer manter o seu negócio a par para os seus clientes, você precisa mostrar o que está acontecendo na sua loja, o que está acontecendo para o seu público. Então, ele quer ver nos stories os bastidores, ele quer ver quem entra quando ele entrar na loja, quem é que ele vai encontrar lá? Quem é a pessoa que vai atender? Se você tem um restaurante, isso acontece muito, né? Eu sou mais especializada no ramo de restaurante hoje em dia. Então, quando o cliente vê no feed ali o garçom que atendeu ele, que foi excelente, aquilo já gera um engajamento para o teu perfil. Ah, eu fui ali, esse garçom ele é muito bom e eu vou fazer questão de comentar. E para a questão de stories, todos os dias precisa de stories. A quantidade vai depender daquilo que você quer produzir. Mas ali, no mínimo, uns 6 stories por dia. Tá? Só para início. Ter alguém na loja que consiga fazer esse tipo de serviço é muito bom, porque essa pessoa vai estar ali sempre mostrando o que chegou de novidade, quem é que está ali, ou quem é a pessoa que está por trás das vendas. Isso é muito bom porque deixa o teu conteúdo humanizado. Então, stories, entendemos. De postagem, a quantidade de postagem no feed. Posso postar 4, 5 vezes? Não toda hora, né? Já tive alguns clientes que gostavam muito de postar assim 3 vezes ao dia. Só que acaba que a tua audiência ela vai perdendo, porque o Instagram, o algoritmo do Instagram, ele vai entendendo que talvez aquele teu conteúdo não seja tão relevante. Tá postando toda hora, então vou deixar passar. O ideal mesmo é ter pelo menos um post por dia, quando você está começando, para o Instagram começar a entender que aquilo que você está postando é relevante. Pelo menos um post por dia. Pode, depois de um tempo que o teu algoritmo estabilizar, que só um social media vai poder dizer quando é esse momento, diminuir o número de postagem, mas não ao ponto de ficar uma postagem por semana. Porque, realmente, no Instagram, no Facebook, no TikTok, quem não é visto não é lembrado. E essa questão da trend, né? Vou fazer um Reels. Tudo tem que ter um movimento, uma história, aquela musiquinha, enfim... Cabe tudo? Não. Pode tudo? Não pode tudo. Há perfis e perfis. É isso que o social media vai estudar. Quem é o público que eu quero atingir? Talvez eu esteja trabalhando com um restaurante que seja classe A. E esse público não se interesse por trends que estejam em alta. Talvez seja um público mais seleto. Então, aquele áudio que está viralizado, que toca um funk, pancadão, talvez não seja para o seu cliente. E tudo isso é por base de estudo das métricas, porque aí você vai entender através dela quem é seu público, é homem ou é mulher, qual tipo de linguagem que eu vou usar. O meu público ele tem 25 a 30 anos ou ele tem 60 anos mais. E aí é isso que vai validar se tudo que é trend vai entrar ou não. As dicas são muitas. Então, assim, para entender comportamento, horário, frequência, enfim, audiência, cobertura, abrangência, são todos os nomes dados à área da comunicação e a gente tem a linguagem do digital. Aí, os algoritmos, enfim, tudo o que acontece. Mas, de maneira prática, falar demais é bom ou ruim? Sabe o copy? Né? Aquele texto. Ele tem que ser curtinho ou mais comprido? Porque tem gente que gosta, né? Enfim, de uma leitura e aí, ou então quer colocar tudo. O próprio cliente fala assim, não, está faltando informação aí, vamos aumentar. E aí você fica nesse conflito. Qual é a medida? Vamos lá.
Eu vou dar uma análise rapidinha para vocês. Hoje, a gente consome informação o tempo todo. Então, a gente vê imagem na TV, a gente vê no celular, a gente vê informação em todo canto. Nosso cérebro está sempre ali recebendo informação e tentando digerir ela, né? É a mensagem do chefe, é a mensagem da família, é a do amigo convidando para sair, é o show que vai ter, é o filme que vai estrear, enfim. Então, a gente está sempre ali pensando em várias e várias coisas. A partir desse momento que eu entendo que o meu cérebro está recebendo muita informação, quanto mais direta eu for, melhor. Porque o meu cérebro ele vai entender de primeira a mensagem. Então, quando você passa a mensagem de primeira e o teu cliente entende de primeira, você não precisa explicar nada. Poucas palavras já dão o resultado. Todo mundo tem que lidar com a questão de curtidas, né? E aquela ansiedade pelo compartilhamento. Vamos colocar de maneira muito íntegra que todo mundo que administra uma rede social precisa administrar também as emoções. E curtidas ainda é tão importante para viralizar? Eu, hoje, analiso curtida muito mais como um status do que realmente aquilo que vende. Né? Ter muitas curtidas é muito bom, mas o seu alcance hoje faz total diferença, porque talvez o teu público que já está ali esteja curtindo e não seja mais assim. Ele vai consumir o teu produto, mas não sempre. Já alcançando pessoas, você vai alcançar talvez pessoas que não conheçam o seu produto, se interessem pelo seu produto e aquilo vai se tornar uma venda. Então, na verdade, número não quer dizer muita coisa. Alguém só te viu, curtiu, achou interessante. Mas se não converteu, não adiantou nada. Então, precisa olhar o resultado, né? Precisa olhar a estratégia. Então, olhando pela estratégia, curtida não é tão bom assim quanto parece, né? Curtida é muito bom de você ver lá, mas uma foto bonita da curtida. Será que aquela foto bonita venderia o que você precisa vender? Ficou a provocativa. Tiffany é perigosa. No bom sentido, ela está inquietando você sobre, né, orientações que você até valorizava aí, a curtida e tal. Então, a gente precisa, na verdade, entender o quanto pode impactar, influenciar, persuadir e, então, vender, dentro do aspecto, né, do varejo, do comércio e aquilo que se usa a rede social, né? Porque tem várias formas de usar a rede social, né? E quando a gente olha para a questão mesmo de estratégia, como saber que ela deu certo ou que não deu certo? Eu sei que você vai me falar que venda números, né? É óbvio. Mas aí, às vezes, o cliente ele diz assim, não está dando certo. Essa é a frase que mais usam para um social media. Não deu certo essa campanha. Não deu certo. Por quê? Vendeu o que ele quer, o número lá, né? No caixa, enfim, no faturamento. E aí, como lidar com essa frase? Não deu certo. Acho que a campanha não foi boa. Olha, o Instagram, ele é uma porta que se abre para o cliente ver a vitrine. Mas ele vai entrar na tua loja a partir dos teus funcionários, das tuas vendas, enfim. Para um social media mostrar que o trabalho dele, até então, está tendo efeito, é através da análise de métricas. E ali a gente entrega um relatório. É muito importante que todo social media saiba fazer um bom relatório. Um relatório não com vários e vários números e porcentagens e gráficos, não. Relatórios com resultados consistentes e que seja muito direto para o teu cliente, porque é o teu cliente que precisa entender o que está acontecendo. Então, quando a gente entrega um relatório, olha, eu vou começar com a tua conta agora. Vou pegar o mês de junho a julho. Então, antes disso, eu vou fazer um relatório de tudo que está acontecendo no teu Instagram e vou te mostrar. Teus dados são X, Y e Z. Daqui a um mês, eu vou te mostrar que o meu trabalho está fazendo efeito através do relatório. E aquele teu resultado que era X, Y e Z, hoje é A, B e C. Muito bem, olha só, nós estamos aqui diante de uma experiência. Então, nós estamos lidando com novas profissões, novas oportunidades. Então, é preciso respeitar o profissional que está habilitado para esse novo momento, a qual está cuidando da sua rede social e que hoje você está recebendo esse esclarecimento sobre a distinção sobre o gestor de tráfego, social media, a experiência, resultado, a visão, a criatividade, a estratégia, tudo muito bem explicadinho. E aí, quando a gente chega num ponto sobre erros e acertos, vamos colocar assim. Acertar é o que todo mundo quer, Tiffany, mas errar é o que todo mundo se encontra às vezes. Quais são os principais erros? O principal erro
voltado para vendas, por exemplo, é transformar a tua rede social em um cardápio ou um catálogo. Então, eu vendo roupa. Só dá foto de roupa, só dos looks. Mostra o que tu tem? Mostra. Mas o cliente ele precisa entender, tá, mas será que estão comprando mesmo? Será que está valendo a pena comprar? Aí tu vai e fecha com o influencer, por exemplo. Aí o influencer vai lá, mostra a loja, veste a roupa que tu está mostrando e dá outro resultado. Porque humanizou. Mostrou que outra pessoa também se interessou. Então, mostrar pessoas, quem são os teus clientes, ou quem são os clientes que você quer ter. Né? A sua loja, o seu restaurante, o seu negócio, ele tem que ter a personalidade própria, porque é a partir dela que você vai alcançar clientes, porque eles precisam se identificar com o teu conteúdo. Então, quanto mais a pessoa se identificar com aquilo que você está postando, e não tem problema postar o seu produto, não, mas precisa haver ali uma humanização também daquilo que está sendo feito. E quando a gente olha para essa área, assim, tudo tem um começo. Você começou. Então, assim, como foi nesse começo? Foi difícil? Porque eu imagino que você passa por tudo aquilo que todo mundo, de algum modo, passou. O descrédito. Sabe quando era o início, que nem todo mundo dava esse devido valor para o social media? Então, como foi esse começo? Então, eu sou formada em jornalismo e eu ia para a área do rádio. Mas, quando eu estava finalizando a faculdade, a minha irmã pagou uma mentoria para mim de tráfego pago. Só que do tráfego pago, eu comecei a enxergar as redes sociais como uma possibilidade. E aqui em Manaus, a gente vê que acontece, mas não muito quem é que está à frente. E aí foi quando eu decidi, não, eu vou entrar nessa área e eu vou me destacar de alguma forma. E quando eu comecei, na verdade, trabalhando como... Perdão. Eu comecei como estagiária no Colégio Dom Bosco, há muito tempo atrás. Não existia ninguém que cuidava das redes sociais, fui eu que fui lá atrás desse serviço. E, a partir dali, eu me encantei pelas redes sociais e comecei a buscar vários cursos e fui atrás, realmente, de como me destacar. E, quando eu me formei na faculdade, eu já fui direto para uma agência de publicidade. Nessa agência de publicidade, eu não tinha crédito nenhum, porque eu era nova, tinha acabado de me formar, não tinha experiência que validasse aquilo. Mas, aos poucos, eu fui mostrando através de estratégia, através de estudo sobre os meus clientes, porque você precisa entender quem é o seu cliente. Através disso, eu fui criando ali uma casca, aos poucos, para mostrar que o meu trabalho realmente funciona. E, assim, com vários nichos, porque quando você trabalha em agência, você não trabalha só com um nicho, você trabalha com todos. Então, eu fui trabalhar com construção, fui trabalhar com material de construção, material elétrico, aí trabalhei com shopping. Então, assim, eram vários nichos diferentes, doutor, doutora. E ali a gente vai se moldando e aprendendo o que funciona e o que não funciona. E mostrando quem é e como é o seu trabalho. A construção, né? Que você tem em autoridade, respeito, experiência e tudo isso junto tornou você hoje, né, a referência naquilo que você está administrando numa carreira e que muita gente desconhece, viu? E que não sabe fazer. A gente corre, né, e chama o social media porque ele sabe editar, postar, ele tem a métrica, ele conhece o que ele está fazendo e aí ele sabe nos orientar. E aí eu falo em voz aqui de muitos empreendedores, muitos donos de negócio que não sabem fazer, mas depende que alguém faça. Então, nessa experiência, você aprendeu com o tempo priorizar o que é mais importante, público ou conteúdo? Sim, a gente vai aprendendo. A gente sempre tem que priorizar o público, porque é ele que vai ditar aquilo que está funcionando ou não. Então, eu preciso entender, o público ele está em busca de quê? Ele quer o quê? Como eu vou ter acesso a ele? Como eu vou fazer com que ele queira comprar aquilo que eu estou mostrando para ele? E, a partir do público, sim, as postagens. Porque essas postagens só vão dar resultado se o público se identificar com elas.
Quais são as tendências hoje que o social media está tendo que acompanhar no mercado? Porque a mudança, né? A gente veio de aplicativos que vão dando recursos. Então, é um estudo, todo dia é um aprendizado, é uma ferramenta, é uma, né, habilitação, é um botão. Então, assim, como é que você está lidando com isso? Ou o que seria, né? O que mais esperar que ainda vai acontecer na sua perspectiva de futuro? Bom, acho que o ponto principal é o uso das inteligências artificiais. Né? A gente tem ali uma gama de inteligência artificial sendo criada, renovada, atualizada. Né? A gente tem o chat, a gente tem o cloud, que deu uma estourada. E essas são inteligências artificiais que já estavam ali, só que só agora elas tiveram um boom. Então, o social media ele precisa estar atento a isso. Justamente para não ter aquele medo que eu falei lá no início. A IA vai me substituir. Porque se uma IA pode fazer um planejamento, ela pode fazer a legenda, ela pode fazer o texto do post, ela pode fazer o outdoor, ela pode fazer tudo. Só que cadê o lado humanizado para conquistar o cliente? A IA ela não vai resolver tudo. Você vai resolver através dela. Ela é uma ferramenta que está ali para melhorar o seu processo. Então, o social media ele pode ter certeza que ele precisa se atualizar com relação às inteligências artificiais. Não é só o design que precisa, não é só quem é analista de TI que precisa. Não, nós, como social media, precisamos estar a par, até mesmo para a gente cobrar de quem entrega serviço da gente através delas. Você tocou num assunto importante, Tiffany. Você até mencionou, né? Ele tem que conhecer, porque, assim, as métricas ditam o que está funcionando, sobre cor, sobre público, né? Sobre o persona. Tudo é um conjunto, né? A mensagem, ele dá sinais do que foi aceito e do que não foi aceito, não é isso? Então, você tem que dar esse feedback, para dizer assim, esse anúncio aqui não funcionou tão bem quanto esse aqui, quando ele foi criado com esses elementos. Então, tudo é um conhecimento, a parte técnica, ela é necessária. E, quando a gente olha assim, sobre nichos, tem algum nicho que está assim, esse nicho está em alta no mercado? Eu acho que não um nicho, mas um tipo de conteúdo, que é o conteúdo que mostra bastidores. Então, quando a gente mostra quem é que está cozinhando, quando a gente mostra quem é que está limpando, quando a gente mostra quem é que está organizando, as pessoas ficam bem curiosas para entender. Então, quando eu, por exemplo, eu tenho um bar e eu vou mostrar o barman fazendo o drink. Isso estoura demais. E aqui é um bar, mas se a gente vai para um condomínio que está em construção, e aí a gente mostra o engenheiro lá na área do trabalho dele, guiando a construção, que é o mesmo método de vídeo, lá também vai fazer muito sucesso. O que nós podemos colocar que deixa assim, uma situação constrangedora? Sabe quando você vai para uma consulta e você já diz para o médico tudo que ele tem que fazer, porém é você que está né, com a situação ali para pedir acompanhamento? O que acontece com o social media? Né? Ele acaba pegando, né, essa carga toda, dizendo, o próprio dono do negócio diz, faz isso, faz aquilo, eu quero isso, aquilo. Como lidar com isso? A gente precisa saber o que está fazendo. Por isso que é importante você estudar, por isso que é importante você ir buscar conhecimento. Porque quando alguém chega, né, rebatendo, eu fiz um planejamento. No meu planejamento tem tantos posts, tem 12 posts por mês que cabe para aquele cliente. Ele fala, não, eu quero 20 posts, eu quero 2 posts por dia. Você não vai retrucar com o teu cliente, você não vai retrucar ele falando, não, quem tem razão sou eu. Não. Olha, eu posso dar uma aumentada nos posts, mas 2 posts por dia, não tem como, por conta disso. Então, você tem que ter ali um porquê, mas sempre dando aquela balanceada para que ele também entenda que ele está fazendo parte. O cliente ele quer fazer parte. Então, eu estou aqui, eu estou fazendo o planejamento. Eu vou te entregar na segunda-feira. Hoje é quinta. Na sexta-feira, tu manda, olha, eu já fiz tantos posts. Vou te entregar na segunda-feira sem problemas. Então, o cliente ele quer fazer parte daquilo. Então, quando você mostra para ele que o que ele fala também é relevante, tá ótimo. Claro que você sempre se posicionando. Eu sou a pessoa que estudei para estar aqui. Você me contratou porque você confiou nos meus serviços.
A gente vai trabalhar juntos, mas você confiou nos meus serviços. Mas eu só vou ter essa confiança quando eu aprender, né, tudo que eu tenho que aprender e estar sempre informada do que está acontecendo. Tiffany, que alegria receber você aqui, porque certamente muitos de nós aqui estamos aprendendo, né? Que todo dia é uma oportunidade para aprender. Nós estamos no fechamento já do programa, mas se você desse 3 conselhos para quem precisa agora receber, para então fazer bom uso das redes sociais, que tem um negócio e precisa aprender alguma coisa com você. Contrate um profissional que tenha experiência na área, mesmo que seja uma experiência básica, mas seja alguém da área da comunicação. Alguém que está inteirado da comunicação, né? Como a gente falou lá no início, todo mundo pode postar no Instagram, mas post por post, talvez não dê o resultado que você precise. E busque pessoas que estejam ali sempre antenadas, sempre cronicamente online, né? Que entendam o que está acontecendo, quais são as métricas que mudaram, enfim, que esteja ali dentro do seu negócio também. Muito obrigada. Eu vejo você numa próxima oportunidade para esclarecer mais coisas, porque tem gente aqui que está querendo saber muito mais dessa sua experiência e para expertise também, para trazer aqui como novidade. Esse é o Conexão Diálogo. Passou tão rápido que você nem sentiu, né? Eu sei que você está querendo mais, né? Então, na quinta-feira, às 16 horas, você não vai para outro lugar. Conecta aqui, liga aqui, já fica preparado, porque tem sempre uma novidade. No último programa, você viu que foi uma cachorrada, né? Agora, você fica preparado, porque o assunto é redes sociais. Então, eu te vejo no Conexão Diálogo FBN, no @ no Instagram. Vai lá e fica ligadinho, porque os nossos bastidores estão lá. Até o próximo encontro.